Olá pessoal do Diário do Rio, aqui fala Bruno Casuhiro e eu vou conversar com vocês hoje mais uma vez. Hoje a gente vai falar sobre a confusão envolvendo Vasco, Fluminense e a concessionária que administra o Maracanã, que ocorreu aí no último domingo, gerando prejuízos na decisão da Taça Guanabara. Olha, vocês devem ter acompanhado uma enorme confusão entre Vasco, Fluminense, Maracanã na questão da final da Taça Guanabara. O Fluminense diz que tem o direito de sua torcida ficar no setor sul do estádio. O Vasco da Gama alega que na sua conversa com o consórcio, com a Federação Estadual de Esportes, de Futebol, ele chegou à conclusão de que como ele era mandante do jogo, ele poderia escolher o setor que quisesse. E existe uma tradição de que o Vasco da Gama ocupa o lado direito das tribunas, que no caso é o setor sul, desde 1950. O Fluminense, sendo visitante, por conta de um sorteio, não teria o direito de exigir o lado de campo. Essa exigência seria apenas quando ele é o mandante, cabendo, quando ele é visitante, um acordo entre os dois times mediado pela concessionária. Sendo que o Fluminense vem desrespeitando diversos pontos do acordo que tem com a concessionária Maracanã S.A. E algumas pessoas acreditam que esse foi o motivo pelo qual a concessionária, ao invés de defender a vontade do Fluminense, autorizou que o Vasco utilizasse esse setor para sua torcida na final da Taça Guanabara. A confusão começou a piorar quando o presidente do Fluminense, Pedro Abad, cometeu diversos equívocos. Primeiro, ele de certa forma incitou a violência, dizendo que a torcida do Fluminense tinha que ir para a guerra. Além disso, foi o Fluminense que entrou na justiça dizendo que como o Fluminense não podia ocupar o setor sul, que então, por conta de toda a animosidade que já havia sido criada em volta do jogo, que a partida fosse com portões fechados. No final das contas, o Fluminense acabou proibindo a sua própria torcida de comparecer ao estádio, seja no setor sul, no setor norte ou em outra parte do estádio. E a própria torcida do Fluminense, pelo menos parte dela, criticou o seu próprio presidente. No final das contas, tivemos um enredo de filme, onde eu também participei como ator, digamos assim, porque comprei ingresso, sou vascaíno, para acompanhar o jogo. Portões abertos, depois portões fechados, depois o Vasco anuncia que ia aceitar o risco de pagar a multa e iria abrir os portões. A polícia militar e o juiz de plantão na partida negam e dizem que serão portões fechados e depois, com 30 minutos do primeiro tempo, decidem, por conta de todo o transtorno que estava acontecendo no entorno do estádio, que teriam portões abertos. Eu fui para lá, depois voltei, depois fui de novo e consegui assistir pelo menos o segundo tempo. Mas no final das contas, independente do time de cada um e independente de quem é culpado ou não nessa confusão, o fato é bom para o Rio de Janeiro que o futebol carioca continue essa enorme zona? O futebol é um produto. E assim tem sido explorado em diversos países do mundo. Quem é que não viaja para Barcelona, na Espanha, e busca comprar um ingresso para um jogo do time da casa? Quem é que não viaja para Turim, na Itália, e não tenta assistir um jogo da Juventus ou do Bayern em Munique? Quem é que não tenta assistir um jogo da NBA numa cidade americana? O esporte é um produto. No Brasil, o futebol é esse principal produto. E diversos turistas estavam no Rio de Janeiro, ainda mais nessa época pré-carnavalesca, e queriam assistir uma final de Taça Guanabara. Quem sabe pessoas que poderiam se apaixonar pelo Fluminense ou se apaixonar pelo Vasco, passar a comprar os seus produtos, ou por conta da magia do Maracanã, retornar ao Rio de Janeiro e mais uma vez gastar os seus recursos aqui, gerando arrecadação, gerando emprego para a nossa cidade. E o próprio torcedor merece esse desrespeito? Aquele torcedor que está acostumado a ver os times de São Paulo muito mais fortes do que os times do Rio de Janeiro. Aquele torcedor que sofre anos e anos e anos sem títulos de expressão. O Campeonato Carioca perdendo qualidade, o futebol carioca perdendo competitividade. Esse torcedor que continua fiel ao seu time, seja o Fluminense ou seja o Vasco, merece ser tratado dessa forma? Eu acho que esse cenário que aconteceu no último domingo da Taça Guanabara, a confusão envolvendo os dirigentes, a posição estranha da concessionária, da federação, no final das contas são mais um capítulo dessa desconstrução do nosso Rio de Janeiro.
A gente precisa entender que o turismo, o esporte são patrimônios que a nossa cidade tem. E se nem isso está sendo administrado, imagina questões ainda mais complexas, como a educação, como a saúde e a infraestrutura. A verdade é que desde muito tempo, esporte, Maracanã, times de futebol, tem tudo a ver com política e tudo a ver com a autoestima da nossa cidade. E mais uma vez, o que aconteceu no último domingo foi mais um golpe na autoestima do carioca, na qualidade de vida de quem vive aqui e comprou ingresso para aquele jogo, e mais uma notícia contra o turismo da nossa cidade.